Daí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão ótimo? Como vocês estão? Hoje eu vou começar a falar de uma forma diferente. Eu vou falar sobre as parábolas. Hoje começa a série das parábolas de Jesus. Você sabe dizer quantas parábolas Jesus usou na época para conversar com as pessoas? Você sabe dizer? Ao todo são 40 parábolas. Sabe o que quer dizer parábolas? Parábola, na verdade, é uma volta de um contexto no qual todos escutam, mas somente os sábios entendem o recado. Então isso se chama parábola. Tem a parábola do semeador, a parábola dos talentos, né? Hoje eu vou falar sobre o joio, a parábola do joio e do trigo, tá? Então, voltando ali só para entender que parábola nada mais é que uma volta na conversa ali. Eu vou falar para todos escutarem, mas essa volta que eu vou dar na conversa, somente as pessoas sábias que entenderão. E para Deus não ficava preocupado naquele momento que todas as pessoas entendessem. Porque com o tempo a pessoa vai entender. E tem situações, tem recados que não é para todas as pessoas. Às vezes o recado que eu vou passar aqui é para você. Vai ter bastante pessoas que vão ver sobre a parábola do joio, mas às vezes é você que precisa escutar. Entendeu? Parábola é para isso. E hoje então eu vou lá pegar bem certinho em Mateus 13, 24, 30, que diz assim, ó. Jesus prega através da parábola do joio e do trigo. O reino dos céus, semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando os homens dormiram, o inimigo aproveitou e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Eu vou ler de novo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando os homens dormiram, o inimigo aproveitou e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Está escrito ali em Mateus 13, 24, 30. Palavras do Senhor, palavras da salvação. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: no mundo, em nossa casa, parentes, amigos, no colégio onde estudávamos ou estudamos, ou o local que nós trabalhamos, na própria igreja, todos os lugares existem pessoas boas e pessoas más. E essa palavra do joio e do trigo, aonde, olhando lá bem certinho na agricultura, quando você planta, você semeia ali o milho, semeou o milho, ele começa a brotar. Quando começa a brotar o milho, começa a vir os matos, são as ervas daninhas, e vão crescendo junto. Então assim, ó, e muitas vezes a erva daninha está tão grande quanto o pezinho de milho ainda. Então não tem situações que você tem que ir lá e carpinar o mato, porque corre o risco de você arrancar aquela semente boa, aquele pezinho de milho. O que tem que acontecer? Tem que fazer os dois crescerem juntos, enquanto o milho começa a criar força um pouco, onde você começa a ver onde está o pé de milho, e você vem com a enxada ou com o que for, e começa a tirar os matos, porque você consegue ver. Daí você vai carpinando os matos, as ervas daninhas, vai contornando todos os pés de milho, fazendo com que você salve os pés de milho, e as ervas daninhas, o joio, morre. Assim é o homem. Como é que vai saber o joio e o trigo no mundo dos homens?
eles crescem juntos, a ponto de que Deus vem e consegue separar o joio e o trigo. Eles criam forças até um certo ponto, a mentira e a verdade, aonde chega a um certo ponto que nós notamos os erros e as diferenças, fazemos com que a maldade caia e cresça só a verdade. Ele é um pouco complexo, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas eu não entendi nada, mas tudo bem. Mas é um pouco trabalhoso, mas lembrando que Jesus contava essa parábola para todas as pessoas. Mas é somente quem queria entender que entendia. Por mais difícil que fosse, tinha as pessoas certas para entender as parábolas. Tá? É a mesma situação assim quando contamos uma história e vem alguém e fala assim, a carapuça serviu, entendeu? Alguém vem contar uma história assim, você, entendi, quer dizer que a carapuça serviu? É mais ou menos essa situação, sabe? Ou às vezes você conta uma situação lá que aconteceu e uma pessoa fica brava, diz, olha lá, viu? Contei a situação que aquela pessoa ficou brava, é porque a carapuça serviu. Ela entendeu o recado através de uma história. E é assim que funciona. Então, quando que você vai cortar o joio, pedir para Deus, para Jesus cortar o joio, para que as tuas sementes possam crescer? Proteja as tuas sementes no dia a dia. Os seus filhos são as maiores sementes. As maiores sementes. Se ele está crescendo com joio que não vai fazer coisas boas para o crescimento dele, corte de imediato, tira o teu filho daquele caminho e coloca em outros lugares, para que nessa situação ele possa crescer com as pessoas más e ali ele não vai entender a essência da vida, não vai viver o que está escrito na Bíblia. Em todas as situações, se você no trabalho está trabalhando com uma pessoa que o velho ditado que fala que o santo não está batendo, mesma coisa. Se você vê que você não está sendo feliz do lado daquela pessoa, pede para as pessoas ali, teu supervisor, autoridade do serviço ali, peça para você sair, mudar de lugar. Você tem todo esse direito. Nunca fique numa situação onde você não se sente bem. E muitas vezes temos que tomar cuidado, porque às vezes aonde nós estamos nos sentindo bem, nós estamos tão cegos a ponto que já estamos acostumados com o mal. Daí tem que vir alguém cortar o mal pela raiz do teu lado. Às vezes o mal está tão do teu ladinho ali, que você acaba, de repente, a hora que corta o mal, chega a tirar um pedacinho da tua carne, cicatriza, mas com o tempo você vai entender o porquê que tiveram que tirar aquela erva daninha, te tirar daquele caminho, te tirar daquela escola ou te tirar daquele trabalho. Por quê? É porque você ia morrer junto com ele, morrer no pecado, eu digo. Você está me entendendo? Então, meus amigos, hoje vai ser curto, vai dar um pouquinho de 10 minutos, já é 9h48. Então isso é para você refletir realmente o que você faz quando você está crescendo com o mal do lado. O mal do lado pode ser, sim, lugares ruins, não abençoados, pessoas más, maldosas, aquelas pessoas que reclamam, aquelas pessoas que não estão de bem com a vida, só estão doentes mentais. Não é momento de você ajudar elas. Você precisa sair de cena, criar força, crescer, para depois você voltar e tentar ajudar elas. Eu não estou falando que você deve matar essa pessoa ali. Quando eu falo matar o mal pela raiz, é fazer com que você não se contamine pelo mal que há nela, porque você não tem força. Você precisa sair de cena, criar força, fazer com que as suas sementes criem frutos, criem exemplos, testemunhos, e depois você vem com esses exemplos e esses testemunhos, você conta para essas pessoas, de repente elas vão se salvar. E você ajudou o quê? A crescer. Tá? Resumindo, para a gente terminar,
Quando você se deparou com um problema, enquanto vocês são pequenos, não adianta vocês crescerem junto e você achando, não, mas eu vou ajudar ela. Não, mas eu vou ajudar ela. Não, de repente isso aqui ele vai crescer, o mal cresce e vai abafar, vai tirar a luz do sol e você vai acabar morrendo junto com ela. Quando essas duas situações estão acontecendo, você logo tem que captar o mal e já sair de cena. O mal está para cá e você está crescendo. Quando você crescer, quando você tiver testemunhos na tua própria vida, frutos excelentes e verdadeiros, você volta aqui e começa a abençoar, ajudar essa pessoa, porque você está forte. Você está ajudando essa pessoa a ponto de ela morreu na carne, mas cresceu no espírito. Você está me entendendo? É isso que devemos fazer. Tudo que eu falei não é que você tem que ignorar o ser humano, mas você precisa naquele momento sair de cena, daquela cena, porque aquela cena vai te levar a ruínas. Saia daquela cena, crie força, e depois que você criou força, que você consegue, você vem para cá. Lembre-se, 2 cegos, um cego não consegue ajudar o outro. 2 paralíticos, um paralítico não consegue ajudar o outro. Tem que vir um são para poder ajudar o outro. Perfeito, pessoal? Eu hoje fui rápido, graças a Deus. E essa é a nossa mensagem para o dia de hoje. Compartilhe, compartilhe para 3 ou 4 pessoas. Vamos lá fazer uns comentários. Se você gostou ou não gostou, aperta o like para cima ou para baixo, mas faça isso acontecer. Porque assim o YouTube vai ver que eu estou ajudando pessoas, as pessoas estão vendo. Eu estou entrando na vida das pessoas para somar, multiplicar e nunca para diminuir ou dividir. Beleza, pessoal? Um beijo do Ivon e até o próximo vídeo!